Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcelo Costa e você está no T107, Teologia Sem Sete Cabeças. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos maiores nomes do Antigo Testamento. Nós vamos trazer uma reflexão sobre a vida de Elias, o grande profeta Elias, e a sua correlação com o mal do século, a depressão. Então, roda a vinheta e vamos lá. Elias foi um profeta. A palavra profeta, na sua raiz, ela tem um significado de porta-voz. E os profetas do Antigo Testamento eram literalmente porta-vozes do nosso Deus, ou ministros da voz de Deus ao coração dos homens. Os profetas eram muito respeitados no Antigo Testamento. Os profetas eram reverenciados e às vezes até temidos. A vida do profeta Elias é mergulhada numa história de milagres constantemente. Já imaginou você poder orar e dizer que, segundo as suas palavras, o céu vai se fechar, não vai ter mais chuva e de repente não chover mais? É muito poder na palavra de um homem só, não é mesmo? Além disso, já imaginou Deus falar para você que você vai para um determinado local que Deus escolheu e lá Ele vai mandar corvos levar pão e levar carne para você e você não vai morrer de fome porque Deus vai lhe sustentar? Essas aves vão levar de manhã e de tarde pão e carne para você comer. Já imaginou o tamanho da extensão que é um milagre como esse? Pois é, a Bíblia diz que, segundo a palavra de Elias, o céu se fechou e parou de chover e houve uma seca tremenda e tudo começou a perecer, tudo começou a morrer e a fome se alastrou de uma forma gigantesca. E a Bíblia diz que Deus então manda Elias para a casa de uma viúva e essa viúva iria sustentá-lo. Quando Elias chegou nesse ambiente, ele percebeu que essa mulher estava prestes a morrer de fome. E aí, um milagre extraordinário. Ele manda ela fazer um pequeno bolo para ele com azeite e farinha. Ela diz que não tem nada de sustento. Ela diz que vai fazer um último pedaço de bolo para o filho e depois vai pedir a morte. E Elias então diz para ela que o azeite não ia faltar na panela dela e a farinha não ia faltar na panela dela enquanto durasse a seca. Já imaginou o tamanho desse milagre? Imagina comigo você tirando o óleo ou o azeite de dentro da panela e você tira e nasce mais lá dentro. Acontece que esse milagre foi estendido por pelo menos 3 anos. Já imaginou 3 anos você tirando o azeite de uma panela e esse azeite brotando, tirando farinha de uma panela e essa farinha brotando? É muito milagre. É uma coisa fenomenal e extraordinária. Passado algum tempo que ele viveu sustentado por esse milagre na casa da viúva, a Bíblia diz que o filho dela veio a falecer. Elias orou e esse menino ressurgiu dos mortos. Pensa num poder que estava envolto na pessoa de Elias. Era um poder extraordinário. As pessoas reverenciavam Elias como um grande homem de Deus e, de fato, ele era um grande homem de Deus na sua época. Mas não foi só isso. Você sabia que o profeta Elias, através dele, Deus fez chover fogo do céu por 3 vezes? É isso mesmo que você está ouvindo. Através do ministério de Elias, Deus fez literalmente fogo cair do céu 3 vezes. Isso é uma coisa que a gente nem consegue imaginar, mas isso aconteceu na vida do profeta Elias. A primeira vez foi quando ele fez um sacrifício para mostrar quem era Deus à nação de Israel, porque a nação de Israel tinha esquecido completamente quem era o Deus de Israel. E a Bíblia diz que ele fez um sacrifício, mandou regar a água aquele sacrifício, e quando ele orou a Deus, fogo do céu desceu literalmente. E tem uma versão das escrituras que diz que o fogo foi tão forte que o fogo lambeu literalmente a água que estava ao redor daquele altar, como se a água fosse um combustível. E a Bíblia diz que com esse evento a nação de Israel grita, reconhece que Deus é o único Senhor, e Elias então ataca 850 profetas falsos de Baal e os mata ali. Perceba comigo que cada momento que Elias vai vivendo e a cada milagre que é realizado na vida de Elias, o seu nome vai se tornando mais notório, a sua fama vai se estendendo, as pessoas vão o respeitando cada vez mais. Mas não parou por aí. A Bíblia diz que o rei queria falar com Elias, então o rei arrogantemente mandou uma tropa de 50 homens buscar Elias
A tropa de 50 soldados foi até o monte onde Elias estava e arrogantemente o seu comandante pediu para ele descer. Aquele homem, o comandante daquela tropa, ele dá um tom de arrogância para Elias e diz assim: desce, homem de Deus, porque o rei está mandando. E Elias então simplesmente diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês aí embaixo. E adivinha o que aconteceu? É isso mesmo, fogo do céu desceu e matou aqueles homens. E não para por aí. A Bíblia diz então que o rei mandou uma outra tropa, 50 homens de novo, foi até a porta de Elias. E sabe o que aconteceu? Desceu fogo do céu uma segunda vez e consumiu aqueles homens. Dá para imaginar o tamanho do poder que era envolto na pessoa do profeta Elias? Era muito poder. E é por isso que ele é extremamente reconhecido no meio hebreu, no Antigo Testamento. Um outro grande sinal do poder de Deus na vida de Elias foi quando ele precisou atravessar um rio. O rio era bem extenso, não tinha ponte, não tinha barco, e o que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou a sua capa e lançou no rio, e o rio se dividiu em duas partes e ele atravessou esse rio a seco. É muito poder para um homem só, não é? E não para por aí. A Bíblia vai relatar ainda que Elias, ele não morreu. E esse é um dos fatos mais extraordinários da vida desse homem. Ele não provou a morte. A Bíblia diz que ele foi literalmente tomado por uma carruagem de fogo eterna que o levou num redemoinho para o céu. Elias não provou a morte. Isso é extraordinário na vida desse homem e prova como Deus o queria e como Deus o protegia e como Deus o amava. Elias foi um dos poucos profetas que teve um reconhecimento fantástico lá no Novo Testamento. Foi quando Jesus, na sua transfiguração, naquele momento em que ele mostra um pouco da sua deidade aos seus discípulos, a Bíblia diz que aparece naquele monte para falar com Jesus dois homens. E adivinha quem é que estava lá? Sim, Elias estava lá para falar com Jesus. E o outro homem era nada mais, nada menos do que Moisés. Então, queridos, pensa comigo na grandeza do nome do profeta Elias. O profeta Elias traz uma fama e um nome elevado no meio do povo de Deus, justamente por esse caráter de poder que foi envolvido na sua vida. Um homem de sucesso no seu nicho de atuação. Era isso que nós diríamos se ele estivesse por aqui entre nós hoje. Elias era um homem que ninguém achava que ele tinha algum problema. Ninguém suspeitava que ele tinha alguma dificuldade. No entanto, a Bíblia vai nos relatar e nos dar indícios que Elias sofreu de uma depressão bem aguda. O quê? Você vai perguntar para mim, será que crente pode ter depressão? Será que crente pode ficar deprimido? Será que pastores ficam deprimidos? Será que líderes de louvores ficam deprimidos? Cantores ficam deprimidos? É uma boa pergunta, não é? Mas basta olhar para a vida desse grande homem de Deus que você vai perceber que sim, existe a possibilidade de qualquer um ficar deprimido. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, meu querido. A depressão é um assunto que tem tomado de conta do coração da igreja nos últimos dias. Haja vista que nos últimos anos, muitos pastores, através dessa enfermidade, acabaram chegando ao suicídio. Para quem não sabe, nós enfrentamos um grande problema porque existe uma subcultura que acredita que a depressão é coisa do diabo. Se alguém aparece com alguns sintomas de depressão, tristeza profunda, sentimento de abandono, de estar sozinho, tristeza aguda, vontade de se isolar e tendências suicidas de querer terminar a sua vida, são sentimentos clássicos, falta de apetite, perda de interesse de viver. Tudo isso está encerrado nessa enfermidade e é uma enfermidade, tá ok? É uma enfermidade e ela tem assolado muitas vidas, inclusive dentro da igreja, e levado muitos a cometeram suicídio. A Bíblia diz que Elias chegou a pedir a morte, irmãos. Elias desistiu de tudo, ele deitou debaixo de uma árvore e simplesmente queria só dormir. Perceba comigo, dá para imaginar um homem com a grandeza que foi Elias, os milagres que ele viveu, o poder de Deus emanado na vida dele de uma forma extraordinária, a voz de Deus falando com ele numa intimidade extraordinária. Dá para imaginar que esse homem teve esse problema? Pois é, não dá.
E por incrível que pareça, acontece isso nos nossos dias. Pessoas que a gente menos imagina, que pra gente está sempre sorrindo, que está sempre abraçando, que está sempre fazendo brincadeira. Às vezes essas pessoas estão sofrendo e elas precisam de ajuda. E o grande problema é que elas não se abrem com ninguém, porque principalmente no nosso meio, acontece de as pessoas terem a tendência de achar que é o diabo. Já viu aquela irmãzinha lá? Tá possuída. Já viu aquele irmãozinho ali? Tá possuído. É a obra do diabo. O diabo tá cirandando na vida dele e vai acabar com ele. Tem gente que pensa assim. E infelizmente isso limita o campo de ajuda e atuação, porque todo mundo começa a pensar que aquela pessoa está em pecado, que aquela pessoa está em dívida com Deus. O diabo está tomando conta da vida dela. E aí as possibilidades de ajuda delas são limitadas e todo mundo começa simplesmente vamos orar, Deus vai libertar, Deus vai expulsar esse demônio e acaba que esquece que a depressão é uma doença. Para pensar comigo, queridos, que se alguém chega na nossa igreja e diz que está com uma respiração ofegante ou que está com algum ataque cardíaco no seu coração, a gente automaticamente vai mandar ela procurar um médico. Se alguém chegar para nós e dizer que está perdendo os movimentos das pernas, nós vamos mandar ele para o médico, porque ele está doente ou com alguma doença. Mas se alguém chegar para a gente dizendo que está com um sentimento suicida, que está com depressão, que está desistindo da vida, que quer parar com tudo, por que é que a gente não manda essas pessoas procurarem ajuda? É verdade, irmão Marcelo, que o diabo pode ocasionar uma depressão? Obviamente que sim, mas não são todos os casos, queridos. E é por isso que nós precisamos nos ater e pensar bem, porque às vezes, como a gente trata alguém pode levar essa pessoa a piorar a sua situação. Por isso, queridos, nós vamos afirmar aqui que a depressão pode acometer a qualquer um. Ela pode acometer a minha vida, pode acometer a vida de algum grande pastor, de algum grande teólogo, pode acometer a qualquer um. Ela é uma enfermidade como qualquer outra e ela precisa de tratamento adequado. E aqui já fica meu conselho, já fica a minha mensagem para você. Se você está passando por um problema dessa natureza, querido, querida, na sua igreja, que se você está se isolando, não quer conversar com ninguém, eu te aconselho a procurar ajuda. Deus tem o melhor para você, Deus quer mudar a sua história, Deus quer resgatar todos os valores da sua vida, Deus quer te dar uma vida abundante e você precisa ser restaurado. Isso é uma enfermidade que precisa ser controlada. Muitas das vezes a ajuda psicológica é necessária, muitas das vezes a ajuda psiquiátrica é necessária, muitas das vezes remédios são necessários. Com toda essa gama de ajuda e com a graça de Deus, com a fé de Deus, as pessoas conseguem sair e se livrar desse mal terrível. Por isso eu aconselho a você, não se desespere, não fique pensando que você está possuído pelo inimigo, não fique pensando que você está abandonado por Deus, não fique pensando que você está sozinho. Há esperança, há solução, a depressão tem cura, a depressão tem controle e a prova disso é a vida do profeta Elias. A Bíblia vai mostrar que o profeta Elias, com toda essa grandeza, com toda essa majestade que ele viveu do poder de Deus, ele entra em depressão, ele pede a morte, ele desiste de tudo, mas a Bíblia diz que Deus vai tratar com ele. A primeira coisa que Deus fez foi alimentar Elias. A Bíblia diz que Elias desiste de tudo, Elias se joga debaixo de um pé de planta, um pé de árvore e vai dormir. Em outras palavras, ele quer se isolar. A Bíblia diz que ele deixou o seu auxiliar embora, ele ficou sozinho, ele ficou completamente isolado e foi dormir. E a Bíblia diz então que Deus manda o anjo despertar Elias com um prato de comida. É isso mesmo, Deus alimentou Elias. A primeira coisa que Deus fez no processo de cura de Elias foi alimentá-lo. Isso quer dizer, querido, que uma das primeiras coisas que nós temos que fazer com quem está passando por um processo de depressão é alimentá-lo, é sustentá-lo, é dar apoio a ele, é dar força a ele, é estar junto com ele nesse momento de angústia, é dizer que está junto ali com ele, e isso vai fortalecê-lo. Foi exatamente isso que Deus fez quando alimentou Elias. Deus mandou um anjo lá para acordar Elias
e dá um prato de comida para ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Elias: Elias, você não está só, eu estou enviando meus anjos para tratar com você, você está guardado na minha mão, eu estou te protegendo e te sustentando, estou te apoiando. E a Bíblia diz que esse processo foi realizado 2 vezes e o anjo disse para ele que ele precisava se alimentar, porque daquela comida ele iria fazer uma caminhada muito longa. E você sabia que a ciência hoje diz que uma vida saudável é capaz de prevenir a depressão? Fazer caminhadas longas, fazer atividades físicas são instrumentos que auxiliam na prevenção da depressão. Pois é, Deus sabia disso há muito tempo atrás e fez Elias caminhar 40 dias depois daquela alimentação. Elias caminha por 40 dias e chega no Monte Horebe, o chamado Monte de Deus, e se esconde numa caverna. É bem verdade que ele ainda está sofrendo, ele ainda quer se isolar, ele ainda está angustiado, ele ainda está com o coração pesado, e então Deus vai usar uma segunda tática fundamental nesse processo de cura. Deus vai conversar com Elias, e a Bíblia diz que Deus chega para Elias e pergunta para ele: o que fazes aqui, Elias? Elias estava escondido numa caverna e então Elias começa a falar com Deus e começa a desabafar com Deus, começa a abrir seu coração com Deus, e esse é um processo necessário para a cura da depressão, queridos. Então, nós precisamos saber apoiar as pessoas que vêm até nós, nós precisamos saber abraçar as pessoas que vêm até nós precisamos saber conversar com essas pessoas, fazer essas pessoas conversarem, abrirem seus corações, porque esse processo de desabafo, de contar o que se passa na alma delas, faz com que elas aliviem o jugo que elas estão sofrendo, faz com que elas se tornem mais aliviadas do peso que elas estão carregando por conta dessa enfermidade. Elias está ali sofrendo e contando a Deus as suas angústias, e Deus então chama ele para fora da caverna e diz que vai se mostrar a ele. E a Bíblia diz numa passagem extraordinária que Deus faz um vento bem forte no cume daquela montanha e os montes se racham, se fendem, e é uma tempestade extraordinária. Depois veio um terremoto e abala tudo. Deus fez chover uma espécie de tempestade de fogo. Fogo passou diante dos olhos de Elias, mas Deus não estava no fogo. E por último, a Bíblia diz que veio como uma brisa suave, uma voz mansa. Em uma versão diz uma voz delicada e disse: o que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer para Elias era o seguinte: tá vendo? Lá de fora na caverna tem o fogo passando, tem terremoto passando, tem vento passando, mas eu estou aqui com você. Era Deus dizendo: você não está só, Elias, eu estou com você. E é essa mensagem que nós temos que passar para as pessoas que estão sofrendo, essa é a mensagem que nós temos que passar para as pessoas que estão precisando de ajuda, queridos. Nós não podemos deixar nossos irmãos morrerem sós, isolados e sofrendo com essa enfermidade. Nós precisamos dizer que Deus está com eles através da nossa vida. Se você quer conferir um pouco mais dessa história, se você quer conferir em detalhes a vida do profeta Elias, tudo que eu falei aqui está narrado nos capítulos 17, 18 e 19 do livro de 1 Reis. Dá uma conferida lá com calma e deixa Deus falar com você de um modo mais especial. Deus abençoe vocês, compartilhe esse vídeo com mais alguém, talvez esse vídeo possa ajudar alguém, abençoar a vida de alguém. Se inscreva no nosso canal, nos apoie, porque nós estamos aqui procurando trabalhar e fazer o melhor para o reino de Deus e abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima.